Olá, muito bem, você aqui bem-vindo de novo aqui com a gente no Vida e Saúde. Vamos falar de um tema que afeta todos nós, mesmo você que é criança aí, com certeza já sentiu algum dia a ansiedade. Pois é, às vezes você fica ansioso para falar em público, talvez para fazer uma entrevista de emprego ou se preparando para uma prova importante. Quem sabe aí aquele encontro está gerando ansiedade em você e o problema é que quando ela se torna presente no nosso dia a dia, ela pode afetar de uma maneira, quando ela está presente mais pesadamente, ela vai afetar o nosso cotidiano trazendo, se tornando então um transtorno. E de acordo com dados da OMS, o Brasil é o país com maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros afetados pela doença. Segundo especialistas, mulheres são 2 vezes mais propensas a esse transtorno e além de outras particularidades que nós queremos descobrir aqui no Vida e Saúde hoje. E convidamos a psiquiatra a doutora Juliana Simidamori para falar com a gente sobre esse problema. Doutora, bem-vinda aqui ao Vida e Saúde. Que bom a sua presença aqui para nos ajudar com a ansiedade na mulher. Bem-vinda. Bom dia, Terô. Muito obrigada. Agradeço o convite. É muito bom estar falando aí sobre um tema tão rico, tão importante, né? Tão atual. E você falou um pouquinho, né, sobre esses dados estatísticos aí, esses 18 milhões aí, né, que é estimado na população brasileira, já foi meio atualizado. Me parece que tem dados desse ano da OMS estimando que 25% de aumento a gente teve durante a pandemia aí desses números, né? Então, devemos estar em torno de 22, 23 milhões de ansiosos hoje em dia no país aí. Gente, é muita gente. Eu, quando penso em números assim, gosto de imaginar as pessoas, cada uma dessas pessoas sofrendo ali no seu cotidiano, às vezes durante o trabalho, às vezes criando os filhos, às vezes após uma perda, né? O que é o transtorno de ansiedade, doutora? Define pra gente. Então, vamos lá, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa falar antes de falar de transtorno é explicar o que é ansiedade. Né? Eu gosto de dizer para os meus pacientes, quando alguém vem, né, e se queixa, fala assim, eu tenho ansiedade, doutora. Eu falo, nossa, que bom, né? A ansiedade, ela é uma defesa que o organismo tem. Né? Então, assim, para simplificar, eu gosto de usar o sinônimo do medo. Né? E o medo é uma reação instintiva que todo bicho tem. E esse medo protege a gente de se colocar em enrascada. Então, eu costumo brincar que o leãozinho que não tem medo de nada, ele é o primeiro a ser comido lá no meio da selva. Né? Então, todo bicho, e nós somos, né? Somos seres aí racionais, mas temos essa natureza animal também, temos estruturas cerebrais comuns aí a vários tipos, né, de animais, e que a gente tem essa estrutura que prepara o nosso organismo para lutar ou para fugir diante de um perigo. Né? Então, a gente fala da reação de luta ou fuga. Então, promove no nosso corpo, depois quando a gente falar de sintomas isso vai fazer mais sentido, promove uma série de alterações que vai nos permitir ou fugir ou lutar diante de um perigo iminente. Então, isso é comum, isso é instintivo, isso é bom que a gente tenha. Que a gente tenha medo das coisas, senão a gente ia sair se arriscando em grandes alturas, se colocando em situações, né, de risco muito grande. Então, essa reação de luta ou de fuga, que a gente chama de medo, que a gente chama de ansiedade para simplificar, ela é comum a todos os bichos. Quando que a gente fala que isso está transtornado? Quando que a gente fala, né, que isso é um problema? Quando isso vira um transtorno? Né? Quando está numa intensidade, numa reatividade, né? Está acontecendo diante de um estímulo que não precisaria daquele exagero. Né? Então, que isso está permanecendo, está sendo, né, persistente ao longo do tempo. Então, a gente fala de intensidade, né, e de longevidade. Então, assim, o sintoma está durando bastante tempo, o sintoma está sendo ativado aí por uma situação que não precisaria, né, de uma reação tão grande. Então, isso já merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Tá. Agora é o seguinte, existem diferentes tipos desse transtorno, né, doutora? Isso mesmo. Né? Dentro desse transtorno de ansiedade, a gente, né, para facilitar aí o estudo e o tratamento, agrupa de acordo com sintomas.
Então, vocês já devem ter ouvido falar do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, das fobias, dos transtornos de estresse pós-traumático, do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, todos esses nomes aí, né, são utilizados para a gente dividir esses transtornos de acordo com o sintoma e promover o tratamento adequado. Né? Mas todos eles são classificados dentro desses transtornos de ansiedade. Tudo isso, né, a ansiedade pode levar a causar. Agora, existem algumas particularidades desse transtorno que a gente quer trazer no Vida e Saúde hoje, e eu vou começar aqui. A gente tem mulheres representadas aqui no nosso display hoje, e uma das primeiras particularidades que eu gostaria de trazer seria que o transtorno de ansiedade é mais prevalente em mulheres. Isso mesmo, né? A estimativa mundial é cerca de 8% das mulheres podem estar sofrendo nesse momento, das mulheres em idade adulta, sofrendo nesse momento de um transtorno de ansiedade, né? Versus cerca de 4% dos homens. Então, em números brutos aí, a gente pode, né? A gente tem uma chance dobrada de ter um transtorno de ansiedade em relação aos homens. Tá. Além disso, a gente percebe que esse transtorno aumenta a chance de desenvolver transtornos psíquicos. Explica melhor isso pra gente, doutora. Essa suscetibilidade biológica, né, que a mulher tem aí, que a gente ainda não sabe todos os mecanismos, mas a gente acredita que tem a ver com essa alteração, né, essas alterações hormonais que nós temos, e um pouco a ver com o ambiente, né, as pressões que as mulheres sofrem, a vida da mulher hoje em dia. Então, assim, a gente tem essa tendência maior a desenvolver ansiedade, e a ansiedade, ela pode vir, né, como uma comorbidade. Vocês já devem ter ouvido falar de depressão, de outras, né, doenças psiquiátricas. Então, quem tem essa base ansiosa mais exacerbada tem uma chance maior de desenvolver outro transtorno também. Bom, então já deu para perceber, você aí de casa, que as mulheres realmente precisam de um cuidado maior, porque tem mais chance, e não se sabe exatamente por quê, mas a oscilação hormonal, o ambiente que a gente vive, a cultura, eu diria, né, doutora, que a gente vive realmente pode impactar mais as mulheres. E as mulheres também apresentam sintomas mais graves. É isso, doutora? Isso mesmo, né? Então, assim, não só tem uma sensibilidade maior, uma suscetibilidade biológica, ambiental, cultural para desenvolver, né, um transtorno de ansiedade, mas os sintomas também são mais graves nas mulheres. Então, quando a gente fala de transtorno de pânico, por exemplo, né, que é um dos transtornos mais comuns aí, a gravidade na mulher costuma ser maior do que a gravidade no homem, né? Então, tá tudo isso relacionado. Tá, agora, nós temos os sintomas que são, talvez o que seja uma ansiedade crônica, né? Uma pessoa já apresentando, sofrendo ao longo da vida com eles. E temos também aqueles momentos mais agudos, uma crise de ansiedade. Vamos falar desse momento de crise. O que é que alguém pode fazer quando está tendo uma crise de ansiedade ou quando está perto de alguém com uma crise de ansiedade? Um ataque mesmo. Um ataque de ansiedade, que às vezes a gente define, né, como um ataque de pânico, é quando esse sentimento, essa sensação de ansiedade atinge um pico tão grande que a gente acaba, né, lembra que eu falei da reação de luta ou fuga? O corpo da gente começa, né, o pensamento desencadeia uma cascata de neurotransmissores, de hormônios, e aquilo vai promover uma série de sintomas físicos, né, levando a pessoa que está sofrendo, né, esse aumento aí abrupto da ansiedade a sentir várias sensações desagradáveis físicas, né? E para isso a gente chama de um ataque de pânico, de um ataque de ansiedade somático, né? No sentido no corpo. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como que a pessoa pode fazer, né? Então, a gente, quando está sentindo isso, trabalha para cortar esses impulsos, né? Então, os pensamentos, tem algumas medicações que podem, né, segurar aí essa cascata de reações físicas, mas geralmente mudar o foco, né, do pensamento, mudar, então, atitudes às vezes simples, eu vou sair daqui, vou tomar um copo d'água, eu vou tomar um banho, eu vou arejar, eu vou sair na janela, olhar a natureza, né? Então, todo comportamento que corte um pouco essa cascata da preocupação e do encadeamento de pensamento ajuda a conter essa reação exagerada que o corpo está tendo. Tá.
Agora, vamos falar da crise de ansiedade, né, ou do transtorno de ansiedade, que também vai gerar sintomas e que também vai interferir na vida. Então, vem comigo, porque agora a gente quer trazer alguns sintomas aqui para você poder identificar, inclusive, levar essa queixa para o especialista de maneira mais clara. Às vezes, doutora, a gente está sofrendo e com a correria do dia a dia, a gente ignora muito desses sintomas, especialmente a mulher que pode agregar muitas funções, né? Então, vamos lá. Esse primeiro sintoma aqui seria aquelas preocupações excessivas. Coisas do dia a dia se tornam grandes. Exatamente, né? Então, a gente, né, às vezes uma preocupação, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um filho doente, eu tenho, né, a rotina de casa para cuidar, eu tenho o meu trabalho. Então, tudo isso pode, né, a gente se preocupa, obviamente, mas se essa preocupação começa a passar do ponto e começa, né, a prejudicar o funcionamento, a sua funcionalidade, a sua rotina, o seu dia a dia, é um sinal aí que a ansiedade pode estar fora do controle. E isso em conjunto com outros sintomas que a gente vai trazer aqui, tá? Olha, dificuldade de concentração, doutora. Isso mesmo, né? Uma mente que está preocupada o tempo todo, ela não está conseguindo absorver as coisas que estão acontecendo. Então, não consegue prestar atenção, né? Às vezes, num evento, num filme, dificuldade de se concentrar numa tarefa, no trabalho. Então, isso é um sinal que a mente está trabalhando além da conta em coisas que ela não deveria estar. É interessante que, ao mesmo tempo que ela tem essas preocupações, ou seja, a cabeça está ocupada, ela não consegue focar em nada, né? Às vezes está no mundo da lua com tantas coisas anuviando ali. Vamos trazer mais um sintoma. Essa mulher também pode ter insônia, é muito comum que tenha. Ela não consegue dormir, né? Porque esse cérebro não consegue desligar. Então, assim, junto com a concentração, também acabei esquecendo de falar, mas quando a gente não se concentra, a gente não consegue fixar. Então, a memória fica prejudicada também, né, nos transtornos de ansiedade. E essa cabeça que está trabalhando o tempo todo, está gastando energia onde ela não devia, ela não consegue concentrar, ela não consegue reter a informação, ela também não consegue descansar. Então, é comum a queixa, né, que vai dormir e o pensamento não consegue, eu não consigo desligar. Uhum. Eu tenho uma paciente que semana passada me falou, nossa, eu durmo, parece que eu passo o dia inteiro na cabeça e começo a passar a agenda do dia seguinte. Então, como é que descansa, né? E isso gera um ciclo muito ruim, né? Porque a própria insônia também gera dificuldade de concentração, também gera problemas com memória. Então, um sintoma acaba retroalimentando o outro. Terrível. Vamos seguir para o próximo. Olha, tensão muscular, ou seja, não consegue relaxar. A gente tá, assim, esses primeiros sintomas eu chamo de sintomas psíquicos, né? São os que acontecem aqui é como um computador superaquecido. Então, aí agora, a tensão muscular é um sintoma somático, né? Então, esse computador superaquecido está sendo, né, portado aí por um ser, né, uma pessoa, um organismo que começa a dar os sinais, né? Então, não relaxa, não descansa, a musculatura está tensa, né? Essa situação de, a qualquer momento eu vou precisar lutar, ou eu vou precisar fugir, deixa a minha musculatura tensa. Isso, vamos ter dores, vamos ter, né, dificuldade de mobilização, vamos chegar aí, mas tem uma série de sintomas físicos que essa ansiedade pode causar. Bom, vamos seguir para o próximo sintoma, que também é físico, também é somático. Essa mulher pode apresentar refluxo, muitas vezes vai para o trato digestório, né? Gastrite, náuseas. Eu vou colocar aqui também, doutora, às vezes o intestino solto, aquela dor de barriga, diarreia. E por aí vai. Tem mulheres que vão apresentar, de repente, um problema na pele também. Sim, né? Esses eu agrupei aí como são sintomas digestivos, né? Digestórios, como você falou. Então, assim, eu tô sempre tensa, então o meu organismo, né, o meu estômago tá secretando, né, mais suco gástrico, então eu vou ter refluxo, eu vou ter dificuldade digestiva, eu posso ter diarreia, eu posso ter, né, vômitos, náuseas. Então, a grosso modo, é como se o bicho estivesse se preparando para essa fuga ou para essa luta, né? E ele vai, assim, toda a energia dele está sendo direcionada para outro lugar, né? E não para o que ele precisa ali fazer a digestão corretamente. Vamos trazer mais um sintoma aqui, que é taquicardia ou palpitações, dor no peito. Tem gente que sente isso mais forte, uma sensação, inclusive, de ataque cardíaco mesmo, doutora. Sim, né? Esses sintomas, os sintomas cardíacos aí, né? Físicos cardíacos, porque a gente tem esse aumento da adrenalina
acelera o coração e esse aceleramento do coração, essa aceleração, pode provocar essa sensação, né? Eu estou tendo uma arritmia, às vezes o paciente queixa disso, né? Eu já tive paciente que foi ao pronto-socorro, fez eletrocardiograma, porque achou que estava tendo um infarto. Né? Então, a palpitação, arritmia, dores no peito. Bom, são alguns sintomas aqui. É claro que cada caso pode apresentar-se de maneira diferente. Por isso, é muito importante que, se você tem sentido alguns desses sintomas, que você busque ajuda. Agora, doutora, tudo isso parece ter sido assim potencializado ainda mais, né? Talvez contribuindo para esse aumento aí de 25% das previsões, por conta justamente da pandemia, pelo medo que gerou, pelas perdas que tivemos, pelas incertezas, pelas inseguranças. Será que isso também ajudou, contribuiu para o transtorno de ansiedade ficar mais presente, infelizmente? Olha, sem dúvida, né? Só da gente olhar aí o quadro e ver essa questão, né, das preocupações excessivas e a gente entender o que nós passamos aí enquanto pandemia, né? A preocupação com uma contaminação, às vezes a preocupação financeira, muita gente teve perda, né? Perdeu o emprego, as coisas, né? A situação ficou muito difícil. Então, assim, esse isolamento social que impediu a gente de usar os recursos, né, para lidar com a ansiedade. Então, eu não vejo o meu amigo, eu tenho, né, a minha mãe idosa que pode pegar uma doença. Então, esse aumento das preocupações excessivas, com certeza, ajudaram a descalibrar essa questão. Né? Então, o sono, o excesso de telas, que é uma coisa que costuma, né, gerar. Então, a gente está o dia inteiro em casa tendo que trabalhar online, a criançada tendo que estudar online, né? A mãe tendo que... Eu falo da carga mental da mulher, né? A mulher em casa, com o filho, o marido em casa, tendo que ajudar na lição da escola, tendo que resolver, né, algumas questões. Então, a carga mental, a carga de trabalho da mulher aumentou bastante na época da pandemia. Então, tudo isso, sem dúvida, ajudou, né? Eu acho que contribuiu para esse número, para esse aumento crescente aí que a gente tem observado nos casos de transtorno de ansiedade. Agora, doutora Juliana, muita gente segurou as pontas bravamente, tem lutado, tem feito um bom trabalho, mas de repente está à beira de um colapso, à beira de uma crise de ansiedade. Como é que a gente faz para lidar? Porque os problemas não desaparecem, né? Nem se a gente ganhasse na loteria, alguns dos problemas desapareceriam. Então, como é que a gente faz para lidar com a ansiedade de uma maneira positiva, de uma maneira saudável? Quais são, assim, os cuidados que a mulher precisa ter ou que ela precisa padronizar, não diria padronizar, mas como que ela precisa se posicionar para que a ansiedade não tome conta dela? Para que ela tenha ansiedade, mas para que a ansiedade não a tenha. Isso, exatamente. Né? Ela tem que... várias questões que são importantes para a gente da saúde como um todo também ajudam na saúde mental. Né? Eu sempre falo para a gente não esquecer que a cabeça está inserida num organismo. Então, a gente poder, né, uma atividade física regular, né, a endorfina que a atividade física promove, e não precisa ser intensa, mas que seja todo dia, que seja uma caminhada, que seja, né, um exercício que ela pode fazer em casa, inserir na rotina dela, vai ajudar muito a minimizar esses sintomas, a minimizar, né, esses efeitos somáticos aí da ansiedade, uma alimentação equilibrada, né, um cuidado com a saúde intestinal. A gente sabe da ligação do intestino com o cérebro e na parte da higiene mental é muito importante priorizar esses períodos de descanso, né? Priorizar o lazer, um momento que ela tem ali, que ela consegue fazer uma coisa por ela, né? Ela consegue ler um livro, ela consegue descansar, ela consegue, né, fazer uma unha, ela tem momentos que ela consegue se concentrar nela, cuidar dela, né? Momentos de autocuidado para tentar equilibrar essa balança. Eu falo que nós estamos lidando o tempo todo com fatores estressores e estamos tendo que usar os nossos recursos para equilibrar. Então, assim, o recurso da atividade física, da alimentação, do autocuidado, uma terapia, né? Se a coisa estiver muito pesada, conversar com alguém que seja especialista, né, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, procurar atividades que sejam ao ar livre, atividades sociais, né? Então, a mulher tem muita história do grupo, né? É o grupo de mães, é o grupo da escola. A gente adora. Isso é muito bom,
né? Eu falo, a gente tem essa suscetibilidade biológica, a gente tem essa carga mental toda, mas a gente tem recursos também, né? Falar sobre isso é bom, é importante. E se a coisa estiver muito difícil, se mesmo com esses recursos não estiver conseguindo, né, controlar e lidar e segurar as pontas, como você falou, ajuda profissional, né? Então, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, passar por uma avaliação e ver que outros tipos, né, de recursos a gente pode lançar mão. Gente, muito legal esse papo aqui com a doutora Juliana Simidamori, aqui no Vida e Saúde. Eu sei que você aí de casa amou essas dicas, amou as orientações, então eu vou fazer o seguinte, eu vou divulgar aqui o contato dela no Instagram, @JulianaSimidamori, com C, tá passando aqui também. E, doutora, muito bom bater esse papo contigo, eu quero marcar outras oportunidades aqui para a gente falar mais sobre saúde mental, não só para as mulheres, mas para as mulheres também é sempre muito bom, porque a gente acaba, querendo ou não, assumindo muitas coisas na vida, muitos papéis, então precisamos dessa ajuda. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Sempre bom poder ajudar e falar um pouquinho aí de coisas tão importantes. Com Obrigada. certeza, com certeza. Obrigada, doutora. É o seguinte, Espero ter ajudado. Tá certo? É o seguinte, a gente faz um intervalo curtinho agora, mas não sai daí não, porque na volta tem aquele exercício bom para você. De repente, olha, o que a doutora falou aqui, a sua atividade física diária vai ser junto com Vida e Saúde, em tempo real aqui com a gente, no seu ritmo. E ainda hoje tem receita de salada com macarrão por aqui, então não sai daí não, porque Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.